Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Everton Batistella, sejam bem-vindos ao canal. Que vocês possam então assistir a esses vídeos, essa sequência de vídeos sobre teoria musical. Então convido você a acompanhar e desde já deixo um lembrete que vocês assistam as aulas na sequência. Então, por favor, não pulem os vídeos, não assista da aula 1 e vá para 3, vá para 5. Nós vamos fazer uma sequência de aulas e é muito importante vocês assistirem em ordem, conforme eu for postando aqui. Então já convido vocês a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e esse curso, essa sequência de vídeos que estou gravando, então faz parte do meu estágio na Uninter. Então estou cursando licenciatura em música na Uninter, no polo do Sítio Cercado em Curitiba. Meu RU é 595147. Espero que vocês gostem. Deixe aí seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, vai colocando aí de onde você está vendo o vídeo. Vamos conversando aí também nos nossos comentários. Espero que gostem e vamos lá então para as nossas aulas. Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de número 2. Então repetindo, se você não assistiu a aula de número 1, volta lá, assiste primeiro essa aula de número 1, vamos assistir as aulas em ordem para ficar mais fácil o acompanhamento e o aprendizado dessas nossas aulas de teoria musical. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre figuras rítmicas. Então assim como falamos na aula passada sobre as notas, sobre a identificação das notas, e precisávamos então no passo a seguir identificar quanto tempo vamos ficar tocando essas notas, qual é a duração dessa nota. Na aula de hoje nós vamos aprender como isso funciona. Então vamos acompanhando aqui nos slides. Tudo começa pelo compasso. Então essas divisões que vocês estão vendo ali, marcadas ali por compassos, essas linhas que estão cortando a nossa pauta, estão cortando o nosso pentagrama, está dividindo ela em compasso. Então o compasso é uma divisão de um trecho musical em séries regulares de tempo. Então, a divisão da música em compasso facilita a leitura e a execução da partitura. Então, o que isso quer dizer? É como se a música fosse dividida em pequenos trechos. Então, nós temos pequenos trechos que vão se repetindo. Esses trechos têm uma duração já definida de tempo e esses trechos vão se repetindo e se multiplicando para podermos, então, fechar e termos a nossa música. Então, cada pedacinho desse ele corresponde a um compasso. Isso que nós vamos chamar a partir de agora, então. Sempre que a gente fala de compasso, estamos falando dessa pequena parte separada da partitura. Então, como vocês podem ver ali na imagem, temos mais alguns exemplos. Então, aquela barrinha ali que está perto do número 2, escrita como barra de compasso. Então, ela divide. Então, nós temos o primeiro compasso, ali são as 3 primeiras notas. Depois temos o segundo compasso com mais 3. Terceiro compasso, o quarto compasso, o quinto compasso e o sexto compasso. Então, para essa linha da partitura, nós chamamos então que temos 6 compassos ali. É assim que a gente faz a contagem. Temos 6 compassos nesta linha de partitura. Também temos ao lado ali da clave de Sol, nós temos 2 números. Então, o número 3 e o número 4. Então, o que significam esses números? Eles também tem uma importância grande aí para definirmos os valores e quanto tempo a gente tem dentro de cada compasso. Então o numerador, que é o número de cima, nesse nosso caso é o número 3, ele indica a quantidade de tempo de cada compasso. Então nesse caso, como tem o número 3, a gente vai dizer que o nosso compasso tem 3 tempos. Temos 3 pulsos, 3 tempos, 3 marcações de tempos dentro deste compasso. E embaixo temos o número 4, nós chamamos ele de denominador. Ele define o valor de tempo de cada figura rítmica. Então, como assim, né? O número 4 define o tempo de cada uma. Então, nós vamos avançar aqui para o próximo slide e vamos ver então alguns exemplos de figuras rítmicas que temos dentro da nossa música, dentro das nossas notas. A primeira é uma semibreve. Ela é apenas aquela elipse que a gente viu na aula passada, onde a gente nomeou as notas.
Então ela é simplesmente essa elipse aberta. A gente chama, quando ela está com esse branco no meio, a gente chama ela de aberta. Então essa semibreve é a nota que vale os 4 tempos que nós vimos aqui embaixo. Então esse 3/4 são 3 tempos dentro de cada compasso, sendo que a semibreve vale 4. Ou seja, se um compasso como esse de 3 tempos, nós não podemos ter uma semibreve dentro dele, porque a semibreve só ela vale 4. E o nosso compasso, nesse caso, está limitado a 3. Voltando aqui, então nós temos semibreve, que é apenas a elipse aberta, como falei. Depois nós temos a nota, que é uma figura rítmica, que nós vamos chamar de mínima. Qual que é a diferença da semibreve para a mínima? Na forma de desenhar ela, no formato dela, é apenas aquela haste, que ela pode ser para cima, como vimos ali na figura, ou para baixo. Então ela não faz diferenciação se ela está para cima ou se ela está para baixo. Depois temos a nota chamada semínima, uma figura rítmica chamada semínima. O que diferencia? Essa é uma nota fechada. Pode ver ali que a elipse está toda preta, está pintada. Então é uma nota fechada. Então nós temos, voltando lá, semibreve, apenas a elipse aberta. A mínima é a elipse aberta com uma haste. E a semínima é a elipse fechada com haste. Depois nós temos a colcheia. A colcheia ela continua sendo a elipse pintada, ou seja, a elipse fechada, com haste e também com bandeirola. Então aquele desenho do lado ali a gente vai chamar isso de bandeirola. Então a colcheia, além da haste, tem também a bandeirola. Semicolcheia, o que ela tem? Ela tem tudo o que as outras têm, elipse fechada, pintada, a haste, só que 2 bandeirolas. A fusa, elipse fechada, pintada, com haste, 3 bandeirolas. E a semifusa, elipse fechada, com haste e 4 bandeirolas. Então isso a gente vê essas figuras rítmicas em relação à nota. Daqui a pouco nós vamos ver como esses mesmos nomes de figura rítmica vão se enquadrar quando a gente estiver falando em pausa. Então lembrem bem, esses nomes a gente vai voltar a ouvir falar sobre eles, não somente como notas, como estamos vendo agora, mas também então nas pausas. Então vamos lá, temos semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. E qual que é a relação dessas notas de uma para outra para a gente poder ter essa divisão de tempo? Então nós vemos aqui nessa tabelinha do lado que a figura, vamos lá, a primeira figura, que é essa elipse aberta, que nós já vimos então que chamamos ela de semibreve. Qual que ela é a relação dela com as outras? Uma semibreve, ela equivale a 2 vezes a mínima. Um pouco confuso ou não? É como se fosse a mínima, vale a metade da semibreve. Vamos pensar assim como a gente viu lá atrás, vamos voltar aqui. Aqui no nosso numerador e denominador. Nós vimos então que o denominador aqui é 4, já vamos colocar isso como exemplo. Então esse número 4 de denominador vai dizer quanto vale a nota semibreve. Então vamos lá, se a semibreve vale 4 e a mínima representa 2 vezes o valor dela, ou seja, a mínima é a metade, então a mínima vai ser 2. Então ela tem um valor de tempo de 2, enquanto a semibreve tem 4, a mínima tem 2. E assim a gente vai fazendo a proporção sempre da metade. Então se a mínima tem 2, a semínima vai ser metade da mínima ou 1/4 da semibreve. Para ficar mais fácil, a semibreve valendo 4, a mínima vale a sua metade, que é 2, e a semínima a metade, que vale 1. Continuando, nós temos então a colcheia. A colcheia vale 1/8 da semibreve. Mas como assim? Se a outra já valia 1? Isso mesmo, e agora se nós formos dividir pela metade, ela vai valer meio tempo. Então nós vamos aprender daqui a pouco como fazer essa divisão do tempo, mas já fica aí gravado que a colcheia vai valer meio tempo.
Depois nós temos a semicolcheia, que vai valer 1/16 da semibreve, ou seja, precisa de 2 semicolcheias para formar meio tempo. Ou dentro de um tempo temos 4 semicolcheias. Na prática vai ficar mais fácil, vocês vão ver só depois, a gente acostuma com isso. Depois nós temos a fusa, que é 1/32, e a semifusa, que é 1/64 da semibreve. Não são notas tão comuns. Não é sempre que a gente vê partitura pedindo semicolcheia, fusa e semifusa. Mas semibreve, mínima, semínima e colcheia são as 4 principais e essas 4 a gente vai usar bastante. Mas é bom que vocês já saibam que tem também essas outras divisões para semicolcheia, para fusa e para semifusa. Avançando então um pouco, nós temos ali então um exemplo de partitura. Vamos começar a ver tudo que já vimos até agora. Primeiro então ela está com a clave de sol. Localizem lá no canto esquerdo, nós temos a clave de sol. Temos os números, o numerador e o denominador. Aqui está um pouco diferente do que nós vimos lá. A outra que vimos estava como 3/4. Aqui nós temos 4/4. Então esse número ele varia. Vocês têm que prestar atenção então nessa parte, porque esse número varia e nós precisamos estar atento a ele. O número 4, que é o do denominador, não mudou. Então nós continuamos com a semibreve valendo 4 tempos. Só que agora o nosso compasso ele vai até 4. Então antes nós tínhamos um compasso limitado a 3 tempos e nesse exemplo nós temos um compasso que ele é limitado a 4 tempos. Então como podemos ver abaixo, a semibreve 4 tempos, a semibreve cabe nesse compasso. Ela completa o compasso como um todo. E como a gente faz a contagem? Então logo abaixo ali dos 4 tempos nós temos ali os números 1E, 2E, 3E, 4E. É com esse E no meio que a gente faz a contagem. Então nós contamos 1E, 2E, 3E, 4E. Se fosse nessa velocidade, essa nota semibreve seria tocada dessa forma. 1E, 2E, 3E, 4E. Completando o E do 4. Então 4E. Sempre colocar esse E no final. Não é 4 e já vai para o 1. 4E e o 1 é o primeiro do próximo compasso. Então, já voltando também na primeira aula, nós temos aquela nota ali, aquela elipse, ela representa uma nota que é na primeira linha. Lembram do nosso gabarito para identificar as notas? Primeira linha corresponde à nota Mi. Então, nesse caso, nós temos um Mi de 4 tempos no primeiro compasso, representado então pela figura rítmica da semibreve. No segundo compasso, nós temos 2 notas. Continuam na primeira linha, então as 2 notas são Mi, só que agora as 2 notas são uma figura rítmica mínima. Então, são 2 mínimas. A gente viu lá atrás que cada mínima representa a metade da semibreve. Então, para cada nota, para cada Mi daquele compasso, valem 2 tempos. Então, como a gente vai fazer a contagem? Mi, 1E, 2E, Mi, 3E, 4E. Viu? Primeiro Mi, os 2 primeiros tempos. 1E, 2E. Segundo Mi, 3E, 4E. E assim fecha a contagem de 4 tempos e fechamos o compasso. A semínima do terceiro compasso, então nós temos 4 semínimas ali dentro. Nós já vimos que então a semínima vale a metade da mínima ou a 1/4 da semibreve. A semibreve valendo 4, as mínimas valendo 2, a semínima vale 1. Então cada nota dentro daquele compasso está representada, está valendo 1 tempo. Continuamos na primeira linha, então essa nota é a nota Mi e é representada então para cada vez que tocamos o Mi, nós marcamos um tempo completo. 1E, 2E, 3E, 4E. Fazemos 4 vezes, tocamos 4 vezes a nota Mi para esse compasso. Depois nós temos as colcheias, então pode ver ali no quarto compasso que nós temos 8 colcheias. Como a gente viu anteriormente, a colcheia ela vale metade da semínima. Se cada semínima vale 1 tempo,
a colcheia vale meio tempo. Então nós dividimos isso para 1E, 2E, 3E, 4E. Cada vez que fazemos essa divisão, nós consideramos então o número e a letra, considerando o meio tempo para cada um. Ou seja, um Mi vai ser o 1, o segundo Mi vai ser o E, o terceiro Mi vai ser o 2, o quarto Mi vai ser o E, o quinto Mi vai ser o 3, o sexto Mi vai ser o E, o sétimo Mi vai ser o 4 e o oitavo Mi vai ser o E. Então, para cada vez vai ser 1E, 2E, 3E, 4E, 5E. Opa, desculpa, só até 4. 1E, 2E, 3E, 4E. Fizemos isso 8 vezes e são as 8 colcheias que estão representadas ali, também com a nota Mi. Mas e como fazemos essa identificação desses tempos, ou desses pulsos, também podemos chamar assim de pulso? Então eu vou mostrar aqui para vocês, com o metrônomo, como fica essas divisões. Num tempo então de 60, nós chamamos isso de 60 BPMs, ou seja, são 60 batidas por minuto. Ficará assim. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e se eu quiser aumentar, no caso do metrônomo, nós temos então a opção de deixar ele mais lento ou mais rápido. Vamos ver aqui então no 80 como ficará. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Então assim nós temos as opções. Vamos trabalhar então com esses ritmos, vamos ter que identificar na partitura a velocidade para saber então, primeiro, quanto vale cada tempo e depois saber qual é a contagem por BPM, ou seja, por batida por minuto, que vamos utilizar para poder assim tocar a nossa música. Então agora nós vamos pôr na prática tudo que vimos então na aula 1 e na aula 2. Então vamos dar início então à nossa prática. Temos aqui então um exemplo de partitura. Nesse exemplo nós não temos ali o numerador e denominador, mas vamos considerar então que é 4x4 para mantermos o mesmo padrão que vimos no exemplo anterior. E vamos então colocar em prática aquilo que vimos desde a primeira aula, que foi o quê? Identificar o nome das notas. Então vamos lá. Vamos primeiro, então, esse é um processo que você vai fazer também na sua partitura, aquela partitura que você escolheu para ler ela e depois tocá-la. Então, primeiramente, vamos lá para a identificação das notas. Então, assim como vimos na primeira aula, a nota que está na primeira linha é o Mi. Depois a nota que está abaixo da primeira linha é o Ré. A nota na primeira linha de novo é o Mi. Vou voltar aqui. Depois nós temos a nota do primeiro espaço, que é o Fá. Avançamos para a primeira linha novamente, Mi. Primeiro espaço, Fá. Depois nós temos o Sol na segunda linha e novamente o Sol na segunda linha. Agora temos o Mi na primeira linha, primeiro espaço é o Fá, retornamos para a primeira linha e temos o Mi. Estamos agora uma nota abaixo da primeira linha, que é o Ré, na primeira linha o Mi, no primeiro espaço o Fá e na primeira linha o Mi novamente. Agora temos que colocar os tempos, que foi o que vimos então na aula de hoje. Então, como vamos fazer essa divisão dos tempos? Considerando então que temos um compasso aqui com denominador 4 e um numerador 4 também, nosso compasso valerá 4 tempos, onde a semibreve
valerá 4, a mínima valerá 2 e a semínima valerá 1. E a colcheia, meio tempo. Nesse exemplo, nós temos semínimas e colcheias, então notas valendo 1 tempo e notas valendo meio tempo. Então vamos para a primeira aqui, nós temos a semínima, que vale 1 tempo, então ela vai ser 1E. Deixa eu trazer mais para cá. Isso, 1E. Depois nós temos então a segunda nota, que também é uma semínima, 2E. Depois continuamos aqui, e 4E. Assim identificamos então que cada nota desse compasso vale 1 tempo. Então sendo o Mi 1E, o Ré 2E, o Mi 3E, o 4, o Fá 4E. Então, fechamos o compasso. Chegamos no 4E, então quer dizer que encerramos a conta. É como se fosse a matemática, a prova real. Você chegou no 4E na última nota, está correto se o seu compasso é limitado a 4 notas. Não pode faltar e nem sobrar. Vamos continuar aqui, então. Temos, de novo, notas de 1 tempo. Vamos preenchendo aqui. Novamente, no terceiro compasso, todas as notas são de 1 tempo. Pode ver que todas as figuras rítmicas que temos nessa linha é de semínima. Então, todas elas vão valer 1 tempo e nós só vamos vendo qual é a posição dela, a ordem dela dentro do compasso. Então, assim a gente faz a numeração, a escrita do que representa cada nota dessa primeira linha que nós temos desse nosso exercício. Esse nosso exercício, estamos fazendo ele nomeando as notas e dando sequência a quanto vale de tempo cada um. Então, fizemos isso com a primeira linha. Vamos aqui fazer também com a segunda. Vamos inserir, então, outra caixa de texto. Fazer aqui, então, para demonstrarmos as notas da segunda linha da nossa partitura. Então, já podemos observar que nessa linha nós temos semínimas e colcheias. Então, agora muda um pouquinho o que a gente estava fazendo lá em cima, onde nós tínhamos somente notas de 1 tempo. Agora nós temos notas de meio também. Então vamos lá. Sol, depois nós temos Sol e Sol, Sol e um Fá. Vamos lembrar então da primeira aula, segunda linha, Sol. Temos 4 Sol em seguida. Sol, 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 Sol e Fá. Agora estamos na primeira linha, onde temos 4 notas iguais, são 4 Mis, que estão na primeira linha. Então, Mi, e a nota abaixo da primeira linha, que é o Ré. Avançando, temos então a nota que está cortada por um risco, mas está fora da pauta. Então, lembra quando é esse primeiro risco cortado fora da pauta, nós temos o Dó. Avançando, primeira linha é o Mi, primeira nota fora da linha é o Ré, e aqui Ré e Ré. Agora temos 5 notas Dó. Todas elas estão, então, cortadas e fora da pauta. Isso. Vamos agora para os tempos. Primeira nota, 1 tempo inteiro. Segunda nota, agora estamos nas colcheias. Então, o primeiro Sol vai valer o 2, o terceiro Sol vai valer o E. Agora avançamos, a quarta nota, o quarto Sol, vale de novo 1 tempo inteiro, e o Fá 1 tempo inteiro. Fechamos os 4 tempos do compasso. Se fôssemos fazer a representação dessa parte tocada, seria Sol, 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 Fá. Sol, 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 Fá. Então, o primeiro Sol valendo 1 tempo, os próximos 2 meio tempo cada um, voltando com 1 tempo para o quarto Sol e depois o Fá.
Sol, 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 fá. E agora vamos para o mi, que também segue o mesmo ritmo, as mesmas figuras rítmicas do compasso anterior. Uma nota, a primeira nota valendo um tempo, meio tempo para as duas próximas, um tempo e um tempo para as outras duas. Então, um E, 2 E, 3 E, 4 E. Então, se antes nós tínhamos Sol, 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 Fá, agora temos Mi, 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 Ré. Avançando, temos o primeiro Dó, então, com um tempo também, o Mi, um tempo inteiro, o Ré, um tempo inteiro, e os outros Ré, meio tempo para cada um. Ficaríamos, então, com Dó, Mi, Ré, 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 Dó, Mi, Ré, Ré, Dó, Mi, Ré, Ré, Ré. Então, os últimos dois Rés valendo metade cada um. Já já a gente vai fazer isso na prática com o instrumento. Então, eu vou ajudar aqui para identificar com o teclado e vocês vão poder identificar melhor, então, como ficará tocando essas notas. Então, vamos lá, continuando. Temos o Dó com um tempo, outro Dó com um tempo inteiro, agora metade, um tempo inteiro. Assim, então, nomeamos as notas e os tempos da segunda linha da nossa partitura. Então, mais abaixo, continuamos tendo, então, notas com valores de um tempo e notas com valor de meio tempo. Vamos fazer só mais esse exemplo. Peço que você faça isso também, então, com a partitura que você escolheu para tocar. Que depois a gente vai querer ver como ficou, se você conseguiu tocar. Escreva aí no comentário, hein? Qual é a música que você está estudando e depois me diga se conseguiu colocar em prática isso que estamos vendo na aula de hoje. Vamos lá? Sol, segunda linha, Fá, primeiro espaço, primeira linha e Fá de novo. Sol, segundo espaço lá, segunda linha Sol, primeiro espaço Fá, primeira linha Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Dó e Dó. Vamos para os tempos? Então, nota de um tempo inteiro, um E. Agora temos duas notas com metade para cada um, 2 para o Sol e para o Fá. Depois voltamos com tempo inteiro para o Mi e para o Fá. Aqui também começamos nesse compasso, todas as notas valem um tempo inteiro. Nesse compasso temos notas com valor de um tempo e também de meio tempo. E para encerrar, um tempo cada. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, então, vimos um pouco, é um pequeno início das figuras rítmicas, mas agora com esse conteúdo e com o conteúdo da aula número 1, você já consegue montar aí o primeiro esquema da sua partitura. Eu espero que tenham gostado da aula, coloquem em prática isso que estamos vendo e vai escrevendo nos comentários aí como está o seu processo de aprendizagem. Nos vemos então na próxima aula, onde veremos as primeiras pausas, figuras rítmicas de pausas. E já vamos colocar um pouco de prática em relação ao instrumento do que estamos vendo da partitura. Até mais e nos vemos na próxima aula.